A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, aqui é o pastor Adalto. Hoje é segunda-feira e essa semana estarei com os amados irmãos falando um pouquinho sobre a oração 24 horas e sobre a intercessão. Mas agora nós estaremos ouvindo alguns louvores e logo após nós vamos estar retornando. Fala para Ele, eu abro o meu coração, Jesus. Retira tudo, Deus, que veio talvez para me desanimar até aqui. Mas eu estou na casa do Senhor. Eu já ouvi a Tua palavra. Mas me ajuda, Jesus, porque eu quero prosseguir até o final. De pé, porque para encontrar com o Rei, eu abro o meu coração para que entre o Rei. Seja bem-vindo, Deus, o Rei da glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o Rei. Aqui, ó, o Rei. Sobre o lugar do teu coração, todo o coração endurecido agora, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor vai tocando, Pai. Oh, eu abro. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é o Rei da glória? Quem é? Ele é quem? Você estará junto comigo e estarei compartilhando a palavra do Senhor. Estarei falando um pouquinho sobre a oração 24 horas, sobre a torre de oração. Eu sou o líder da oração 24 horas deste ministério e coube a mim, essa semana, falar um pouquinho sobre a oração 24 horas. Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, o Ministério El Shaddai, no dia 1º/9/2016, nós demos início à torre de oração 24 horas. A torre de oração 24 horas. Adotamos esse padrão, né, de oração e hoje nós temos uma torre de 24 horas que em setembro agora completou-se 3 anos dessa torre de oração. E onde todas as igrejas do Ministério El Shaddai, nas suas localizações, estão sempre em oração 24 horas. E hoje a oração 24 horas, ela se estende ao estado de Minas, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará e no estado de Pernambuco. Nós estamos com essa oração 24 horas, a todo instante, a todo momento, a igreja está em oração, até mesmo em Guiné-Bissau. E talvez você está me perguntando como funciona a oração 24 horas. Exemplo, a cada mês nós temos um país que oramos, nós temos o livro que nós lemos e temos 16 alvos específicos a qual todo o ministério estão orando 24 horas. A cada mês nós
estamos orando pelo país, estamos lendo um livro e estamos intercedendo por esses 16 alvos específicos. Amados irmãos, a torre funciona da seguinte forma. Por exemplo, a nossa igreja sede, ela começa no dia 1º e ela começa à meia-noite do dia 1º até a meia-noite do dia 1º para dia 2. Então, as igrejas, quando começa o seu período de oração, ao término entra outra oração e sucessivamente o relógio sempre está correndo, as igrejas sempre estão orando 24 horas e a oração não para. Amados irmãos, talvez você pergunte o seguinte: pastor, que novidade é esta? Vocês descobriram como essa oração 24 horas? Primeiro que não é uma novidade, pois há 1000 anos antes de Cristo, a oração já foi estabelecida pelo rei Davi, conhecida como a adoração davídica. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que Davi estabeleceu a oração 24 horas. Nós vamos ver que Davi, ele criou essa oração 24 horas na tomada da arca para Jerusalém. Queridos irmãos, e nós vamos ver em 1 Crônica capítulo 15, 1 Crônica capítulo 17, nós vamos ver em 1 Crônica capítulo 26, e nós vamos ver que essa oração está estabelecida na Bíblia. E nós vamos ver também na palavra do Senhor que Salomão, aos passos do seu pai, ele também, ele adotou essa ordem davídica de oração 24 horas. Nós vamos ver o rei Josafá, nós vamos ver o rei Joás, nós vamos ver Ezequias, Josias, Esdras, Neemias, todos adotaram essa oração 24 horas. Os historiadores, eles especulam que nos dias de Jesus, na busca de comunhão com Deus, os essênios do deserto da Judéia estabeleceram a adoração davídica como parte da vida de oração que eles tinham, e oração e jejum. Queridos irmãos, é necessário que nós voltemos à oração, é necessário que nós retornamos à oração. A oração 24 horas, nós temos visto grandes maravilhas do Senhor através da oração 24 horas. Nós temos visto Deus fazer coisas grandiosas através da oração 24 horas. A igreja precisa retornar à oração. Queridos irmãos, quando eu leio a palavra do Senhor, eu fico maravilhado, porque em toda a história da Bíblia, nós vamos ver que homens foram marcados através da oração. Uma geração e atrás geração foi marcada através de oração. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu fico observando a ação de Salomão após a morte de Davi. A palavra de Deus vai dizer que Salomão, assim que foi decretado rei, ele vai para o monte de Gibeon, e porquanto ali estava firmado a tenda do encontro. A tenda do encontro foi lá que Salomão, na presença de Deus, ele subiu ao altar de bronze que estava junto à tenda do encontro e ali ofereceu 1000 holocaustos. O que eu aprendo com isso? Que ele entendeu que antes de qualquer decisão no seu reinado, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ordem no seu reinado, ele entendeu que era necessário ele buscar a face de Deus. Era necessário que ele buscasse a presença de Deus. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, me vendo agora, eu quero dizer para você que a oração é a base de tudo. Amados irmãos, o destino das nações, o destino da sua cidade, o destino do seu país está na oração. Então, a autoridade maior está sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela nasceu debaixo de oração. Ela é sustentada pela oração. Por isso que é necessário que nós voltemos à oração. É necessário parar tudo e voltar à oração. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu fico maravilhado em saber que o exemplo maior de homem de oração é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E quando eu leio a palavra do Senhor, eu vejo que Jesus deu início ao seu ministério orando e finalizou na cruz orando. Então, por que ou o que te impede de orar? O que tem impedido você orar?
O que tem impedido a sua igreja orar? Nós temos visto que nos últimos dias há uma escassez muito grande de homens e mulheres de oração. Nós vimos muitas pessoas cantarem o nome de Deus, pregar o nome de Deus e pouco relacionamento com Deus. Nós vamos ver muitas pessoas falando o nome de Deus, mas não falando com Deus. Então, há uma escassez de homens e mulheres de Deus, mulheres de oração, homens de oração. Então, nessa semana eu quero convidar você, para que você venha, entenda qual é o propósito, qual é o objetivo do Senhor. Porque quando o Senhor nos fez, Ele nos fez para se relacionar com Ele. Então a igreja precisa se relacionar com Ele. A igreja precisa estar ligada com o Senhor. Queridos irmãos, quando eu vejo a história da Coreia do Sul, eu fico maravilhado, porque hoje nós temos como exemplo uma igreja que está localizada ali na Coreia do Sul, porque foi um dos países que mais evoluíram, cresceram economicamente, socialmente, ao longo das décadas, com grande abertura para a liberdade religiosa após a guerra da Coreia do Norte, no ano 1050-53. Então, o que nós aprendemos com essa igreja? Irmão, a Coreia do Sul, ela tem 5.000 anos de história. 5.000 anos de história. E a história deste país é uma história que é marcada por um tempo de oração. Quando nós ouvimos a história da Coreia do Sul, nós vamos observar que ela foi devastada. Foi devastada pela guerra. 80% da Coreia do Sul veio viver na pobreza, na miséria. Mas só que ali na Coreia do Sul havia uns 3% de cristãos que decidiram orar, decidiram buscar o Senhor, decidiram abrir as suas igrejas às 4 horas da manhã e buscar ao Senhor. E quando nós lemos a palavra, quando nós vamos ver a história da Coreia do Sul, nós vamos ver que eles marcaram o seu tempo através da oração. O nosso país é 90 vezes maior do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é do tamanho do estado de Pernambuco. Aí eu penso, com um país como o nosso, Brasil, 22% de evangélico, há quase 40 milhões de evangélicos. Era para que nós possamos estar contemplando coisas grandiosas. Era para nós estar observando coisa extraordinária. Mas a igreja se acomodou, a igreja se paralisou. É necessário que nós voltemos à oração. Agora imagina uma nação como essa, tomada por inúmeras igrejas, inúmeras denominações, se colocar na posição, se colocar na oração, haverá uma transformação, haverá um derramamento do Espírito, haverá uma transformação sobre este lugar. A Coreia do Sul foi transformada porque homens marcaram seu tempo através da oração. Então é necessário que nós voltamos à oração. A oração não pode ser opcional na vida da igreja, pois a igreja depende de uma direção. Se nós não estivermos conectados diretamente com Deus, poderemos viver um declínio espiritual. Precisamos voltar ao lugar de oração. O maior fracasso hoje da igreja é o desprezo à oração. Sem oração, sem direção, sem oração, sem comunhão, sem oração, sem direção de Deus. Há uma frase que diz que a oração é o oxigênio da igreja. E é verdade, a oração é o oxigênio da igreja. E se nós não voltarmos à oração, ouviremos o grito que nós ouvimos um dia ali no livro de Malaquias, capítulo 1. Oxalá que alguém se levante e feche as portas do templo, para que ninguém possa oferecer mais sacrifício de qualquer forma, pão imundo. É necessário que nós voltamos à oração. A igreja precisa viver a oração. A igreja precisa se relacionar com o dono da obra. Queridos irmãos, Deus nos fez para se relacionar com Ele. Como está a sua vida de oração?
Porque quando nós lemos a palavra do Senhor e quando nós lemos a história de grandes homens de oração, eles marcaram o seu tempo, porque entenderam que o relacionamento com Deus tinha que ser prioridade. Que o relacionamento com Deus tinha que ser prioridade. Você não vai ver na Bíblia nenhuma passagem que mostra uma grande vitória sem antes passar por um grande tempo de oração. Todos os homens, todas as mulheres que tiveram sucesso, que sobressaíram todas as suas diversidades, eles tiveram tempo com Deus, momento com Deus. A igreja precisa voltar à oração. A igreja precisa se relacionar novamente com Deus. A nossa oração 24 horas não para. A nossa oração 24 horas não para. Enquanto estou aqui falando, tem pessoas orando por nós. Estarei dormindo, tem pessoas orando por nós. Então, as nossas orações nunca param. Ela nunca vai parar. Então, precisamos orar ao Senhor. Precisamos interceder. Precisamos buscar no Senhor. Continue nos acompanhando às 9 e às 18h15, através do Super Canal e também através do YouTube Igreja El Shaddai Sede. Eu estarei fazendo oração e que o Senhor continue abençoando a sua vida, toda a sua casa e toda a sua família. Senhor meu Deus, eu te louvo, te glorifico e te exalto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar, meu Deus, neste momento, falando aos teus filhos acerca de oração. Pai, eu oro por cada vida que nos vê neste momento e que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor seja sobre cada um neste momento e que cada pessoa que está nos vendo agora e toda a sua casa, toda a sua família sejam abençoados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.